A Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida apresenta série Prescrições Alimentares na Bíblia. Tema número 9. Por que não é seguro confiar no paladar e na vontade? Poucas coisas precisam ser tão seguras e dignas de confiança quanto o nosso paladar e a nossa vontade, se desejamos desfrutar da melhor qualidade de vida. Porque eles são determinantes na escolha, na elaboração e na ingestão dos alimentos que promoverão indicadores de saúde estáveis, produtividade diferenciada e economia evidente. Este estudo o surpreenderá e o ajudará a criar as condições que aumentarão progressivamente a confiabilidade na sua vontade e no seu paladar. Quando oferecemos alimentos, é comum ouvir: obrigado, estou satisfeito, vou aceitar um pouquinho. Ou então, muito obrigado, não gosto, não aprecio. Reagimos rapidamente aos alimentos oferecidos através dos sentidos: tato, olfato, visão, audição, percepção, intuição e paladar, pela consulta instantânea às experiências existentes em nosso cérebro relacionadas ao alimento. Quando desconhecemos o alimento oferecido, surge imediatamente a insegurança relacionada ao que é novo e desconhecido. A aceitação do alimento dependerá da aparência do alimento, se conhecemos, confiamos e temos intimidade com a pessoa que o oferece, e também se estamos com apetite ou sede. Há ainda aqueles que parecem ter o paladar localizado nos olhos e se recusam a provar o que desconhecem. Entretanto, se desejamos glorificar a Deus quando nos alimentamos, nossas escolhas deverão estar subordinadas a critérios absolutos, não humanos. Porque nossas necessidades biológicas são absolutas e vivemos em função do que comemos e bebemos, todas estas avaliações sensoriais necessitarão de sensibilidade aguda ao pecado e disposição mental imediata para obedecer à voz mansa e suave do Espírito Santo. Porque nossa percepção está afetada pelo pecado, tendemos a valorizar as coisas materiais acima das espirituais, subordinar as pessoas ao nosso bem-estar egoísta. 6.000 anos de convivência com o pecado e submissão a ele enfraqueceram e deturparam nossa vontade. Reflita comigo. Quantas decisões você já tomou? Quantas promessas você já fez? Percebendo o quanto a sua vontade está enfraquecida somente depois de falhar mais uma vez? 6.000 anos de convivência com o que é nocivo corromperam e deterioraram nosso paladar. Continue refletindo comigo. Quantas vezes você já decidiu não comer ou beber coisas que sabe ser prejudiciais, mas seu paladar o venceu com facilidade surpreendente? Conforme a Bíblia, somos assim porque o pecado nos desviou dos propósitos divinos da criação e existe em nós somente a propensão natural para o mal. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo capítulo 14, verso 3. Então, segundo a Bíblia, do ponto de vista da saúde e da vontade de Deus, é absolutamente inseguro confiar na vontade e no paladar para comprar, elaborar e ingerir alimentos. Principalmente nesta época de super oferta de comida pronta, embalagens belíssimas, propaganda hipercriativa, tempo mínimo dedicado às refeições, conhecimento muito aquém das nossas necessidades sobre o corpo humano e os alimentos, ansiedade e compulsão alimentar comuns causadas por hábitos não sadios, desejo de alívio rápido dos sintomas através de automedicação, sem a identificação e a remoção das causas do mal-estar. Portanto, carecemos de auxílio superior mais do que nunca para enfrentar estes desafios superiores à nossa capacidade de intuição, percepção e decisão. Pois nascemos sabendo o mal e somos ensinados, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 13, a orar por seu livramento. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Habitamos num ambiente dominado por um inimigo desleal, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 39. O pecado e suas tentações nos rodeiam, conforme Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Nossos sentidos estão de tal maneira afetados pelo pecado que, segundo a Bíblia, não podemos confiar neles. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 16, verso 25. A história envolvendo o rei Davi e o profeta Natã confirma esta avaliação bíblica até mesmo nas questões que nos parecem lógicas. Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Segundo Samuel capítulo 7, versos 2 a 4, 12 e 13. Como sabemos, o rei Salomão inaugurou no século 11 a.C. o templo sonhado por seu pai, o rei Davi, construção aprovada indevidamente pelo profeta Natã. A avaliação bíblica dos sentidos humanos confirma o que acontece mesmo nas grandes empresas multinacionais. Apesar da disponibilidade de verbas vultosas para investir em mão de obra qualificada, consultorias especializadas e publicidade competente, é comum produtos e serviços lançados por empresas multinacionais tornarem-se fracassos comerciais retumbantes. Depois de milhões de dólares desperdiçados e alguns desempregados, verifica-se que algo importante não recebeu atenção devida no planejamento geral do produto ou serviço, porque não dominamos e muitas vezes nem percebemos todas as variáveis sobre as coisas e as pessoas. Além do socorro divino, temos na psicologia uma ferramenta com muito bom potencial para auxiliar na mudança de comportamento. A dissonância cognitiva é um método utilizado pelos psicólogos com bastante sucesso nas mudanças comportamentais. O método consiste em fazer com que os hábitos a serem trocados dissonem e incomodem muito, até ser impossível continuar na companhia deles. Por exemplo, fazer com que a pessoa que se alimenta mal, que se agride e intoxica a cada refeição, se veja como tola, pouco inteligente, detentora de problemas e doenças que certamente a acometerão. Quanto mais essa imagem negativa incomodar, maior a possibilidade de mudar os maus hábitos. E se uma celebridade for acometida gravemente nessa época em função dos fatores de que deseja se livrar, receberá um baita empurrão, uma ajuda emocional imensa para vencer essa guerra. Conselho inspirado. Deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessários para a edificação do organismo. Nessa escolha, o apetite não é um guia seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido. Muitas vezes, exige alimento que prejudica a saúde e a enfraquece em lugar de fortalecê-la. Não nos podemos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são em grande parte devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. A Ciência do Bom Viver, página 295. Esta é uma realização da Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida. Para participar de cursos e retiros sobre hábitos alimentares e qualidade de vida, ou para adquirir nossos livros e DVDs, ligue 51 3085 4666 ou acesse www.qualidadedevida.org ou presidente@qualidadedevida.org.
Abordaremos aprendendo com as rebeliões alimentares dos israelitas em nosso próximo encontro. Até lá! Conquiste agora o que a sua saúde sempre quis. Desfrute do que a vida oferece de melhor. Surpreenda-se com a rapidez e a intensidade dos resultados. Na Clínica Retiro você encontra o bem-estar e o prazer de viver no aconchego de um ambiente de campo alegre e tranquilo, usufruindo dos recursos naturais da hidroterapia, em piscina e banhos de água mineral que restauram o vigor físico e mental. Nossas refeições são compostas por alimentos saborosos, detentores de vida biológica e energia vital, ricos em nutrientes essenciais que oferecem muito mais disposição e bom humor. Temos profissionais realmente diferenciados, experientes na aplicação de jejuns terapêuticos, desintoxicação orgânica, da medicina natural e ortomolecular. Palestras orientadoras complementam as atividades terapêuticas. Estamos a apenas 26 quilômetros da cidade de São Paulo, na estância turística de Itapecerica da Serra. Clínica Retiro, cuidando naturalmente da sua saúde. Reserve a sua desintoxicação orgânica. Ligue 011 4667 1663 ou 011 4667 1929 ou pelos e-mails clinicaretiro@clinicaretiro.com.br e retiro@uol.com.br. Visite também o nosso site www.clinicaretiro.com.br.